Cerrado sob alerta máximo. Desmatamento desenfreado. Eu já falei para vocês que a gente vai fazer aqui no canal uma revisão, uma leitura desse artigo que o Cássio Cardoso Pereira publicou e me convidou para participar da equipe dos coautores. Um monte de gente da pesada que ele reuniu, né? Uma revisão do Cerrado, destacando as ameaças e sugerindo futuros caminhos para salvar o hotspot de biodiversidade do brasileiro, né? Então, são várias sessões muito interessantes, muita coisa para falar, por isso que tem que dividir em vários vídeos. E hoje a gente vai tratar aqui dessa primeira sessão. O texto ele está em inglês, como qualquer artigo científico que se preze. Mas a gente fez uma tradução para facilitar a compreensão aqui no vídeo. Então, vamos começar a primeira sessão do artigo. O Cerrado é o segundo maior ecodomínio da América do Sul, atrás apenas da Amazônia, com uma área original de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Figura 1A. Olha aí a figura 1A, né? A distribuição do ecodomínio do Cerrado. E é legal que você vai dando zoom na figura, ela não fica pixelada, não, ela vai mostrando mais e mais detalhes. Então vocês veem aqui, olha, tá vendo essas manchinhas pequenininhas aqui no Pará? É parte do ecodomínio do Cerrado, dentro do ecodomínio da floresta amazônica. Então aqui a gente tem, olha, tá vendo aqui, olha, uma mancha linda de cerrado que a gente tem lá. E aqui, em verde no Pará, a floresta amazônica, aqui. E essas manchinhas cor de laranja é o cerrado na terra indígena Kayapó. Aqui uma imagem do meu irmão Paulinho Paiacã, na aldeia do Rio Vermelho, que fica no Cerrado. Olha aqui essa imagem da terra indígena Kayapó, né? Então, muito desmatamento fora e aqui no meio a mancha de cerrado, né? E aqui a aldeia do Rio Vermelho, a aldeia do cacique Paiacã. É uma coisa linda, eu passei de avião por aí, você vê aquelas buritizais, parece que você está cerrado mesmo, parece que você está em Brasília ali, né? Quando você está andando no meio do cerrado e ao mesmo tempo é o cerrado, mas é o contato do cerrado com a floresta amazônica. Realmente uma coisa lindíssima, né? E esse detalhe, essa mancha relativamente pequena de cerrado, ela está contemplada na figura 1 desse artigo. Aqui a gente consegue ver também que o cerrado está quase todo no território brasileiro, mas você tem pedaços de cerrado aqui no Paraguai e na Bolívia. Ver também boxes 1 e 2 para definições. Aqui tem uma coisa importante, esclarecendo confusões sobre o termo bioma. O termo bioma vem sendo amplamente utilizado no Brasil desde 2004 para se referir às 6 grandes regiões: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal, delimitadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com base na vegetação original predominante. Essas regiões incluem tanto enclaves de outras formações vegetais, quanto grandes áreas em que a vegetação nativa foi substituída por usos como agricultura e urbanização. No entanto, o uso desse termo no Brasil possui uma natureza geopolítica e, do ponto de vista ecológico, é inadequado, pois abrange diversos biomas e ecossistemas e não se fundamenta em critérios ecológicos.
Na ciência ecológica, o termo bioma refere-se a grandes unidades ecológicas caracterizadas por padrões climáticos predominantes e tipos potenciais de vegetação, independente da composição específica das espécies. Por exemplo, o bioma savana inclui regiões da América do Sul, África e Austrália que compartilham vegetação aberta, adaptada a regimes sazonais de chuva, mesmo que sua composição de espécies seja bastante diferente. Propomos aqui o termo ecodomínio, do grego casa, dominium, domínio, autoridade, para designar grandes unidades ecológicas caracterizadas por uma relativa uniformidade de condições climáticas, geomorfológicas e biológicas, englobando várias ecorregiões, biomas e ecossistemas. Esse conceito refere-se à extensão territorial original dessas grandes unidades ecológicas, independentemente de seu estado atual de conservação. A maior parte dessa área está localizada no Brasil, que concentra cerca de 98% da cobertura total, enquanto pequenas porções também se estendem pela Bolívia e pelo Paraguai. Em território brasileiro, o Cerrado ocupa aproximadamente 23% da superfície nacional. Reconhecido como um hotspot global de biodiversidade, este ecodomínio abriga milhares de espécies endêmicas. Você sabe o que é uma espécie endêmica, né? É aquela que só ocorre naquela região, naquela área específica, naquele ecodomínio específico. E o Cerrado tem uma quantidade gigantesca de espécies endêmicas, porque é uma vegetação antiquíssima. Sim, são terrenos muito antigos ocupados pelo Cerrado e que, portanto, tem espécies que só acontecem lá e em nenhum outro lugar no planeta. E desempenha um papel crucial na manutenção das principais bacias hidrográficas brasileiras. Esse é um ponto-chave do artigo, né? Porque as nascentes dos principais rios brasileiros estão no Cerrado. E vocês sabem que a gente está vivendo uma crise hídrica que se aprofunda cada vez mais, né? Os nossos rios estão secando, as nossas cidades estão ameaçadas pela falta d'água. Então, a preservação do Cerrado é fundamental pela nossa própria segurança hídrica. E é um assunto trabalhado em mais detalhes em outras partes do artigo, mas que perpassa todo esse trabalho. Apesar de sua enorme importância, o Cerrado vem sofrendo pressões cada vez mais intensas, principalmente em decorrência da expansão urbana e agrícola, de incêndios recorrentes, da mineração e especulação fundiária. Estima-se que mais de 55% de sua vegetação nativa já tenha sido destruída, totalizando mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, convertidos em pastagens, monoculturas e áreas urbanas, especialmente nas últimas 5 décadas. A figura 2 do artigo é muito importante, dá uma olhada nela. Assim. Você tem aqui acima o aspecto geral do Cerrado em 1985 e abaixo em 2023. Vê como a coisa mudou, né? O que significa essa mudança de coloração? Cada corzinha aí corresponde a uma atividade ou um uso da terra distinto, né? Então a gente tem aqui a azul, ó, aquacultura, tá? Aquacultura, né?
você tem aqui um outro vinho, né? Que é rios, lagos e oceanos. Você vê que eles têm quase a mesma cor, né? Porque, claro, você faz a aquacultura no rio, no lago, né? E aí você vai ver o cerrado, né? Então, o que você percebe aqui, olha? Essa imensa mancha azul aqui no norte de Goiás, que não tinha em 1985. Isso aí é a hidrelétrica de Serra da Mesa, né? E junto com Serra da Mesa, aqui no norte de Goiás, a gente vê o quê? Uma forte redução da vegetação natural. Então são várias classes aqui, olha. Aquacultura, praias, dunas, citros, cultivo de citros, cultivo de café, cultivo de algodão, florestas alagadas. As florestas alagadas aí é vegetação natural, né? São as veredas dos buritizais, né? A gente não chama, todo mundo conhece, Grande Sertão Veredas. As veredas são as florestas alagadas. Mineração, áreas não vegetadas, pasto, cultivo de arroz, tem também o afloramento rochoso, a cana-de-açúcar e principalmente a soja. Soja representada aí por essa cor rosa claro. Dá uma olhada como que mudou de 1985 para 2023. Olha como que a soja se alastrou ali no norte de São Paulo. Né, o leste da Bahia também é uma diferença muito grande. Ali no entorno do Distrito Federal, né? Aquela região entre Goiás e Minas Gerais. Para não falar do Mato Grosso, né? Ali o extremo oeste, né, que a soja aí substituiu fortemente a vegetação natural. Então tá tudo aí, tá tudo na figura. E o legal dessa figura é que você vai dando zoom, ela continua com alta definição, né? Então você pega o artigo no PDF, vai aproximando, você vai ver o que aconteceu na sua região específica, né? Por isso que esse artigo organizado pelo Cássio tem tudo para virar uma referência altamente citável por todo mundo que está trabalhando no Cerrado, escrevendo sobre o Cerrado. Esse processo se intensificou a partir da década de 1980, marcando o início de uma fase acelerada de conversão antrópica. Engraçado que no início dos anos 80, eu estava morando ali no coração do Cerrado, eu nasci em Brasília, né? E eu convivi, eu testemunhei aquela imensidão preservada, com animais, e me apaixonei por isso, né? Acho que por isso que eu estou agora aqui na Amazônia, na beira do lago da hidrelétrica de Belo Monte. Mas assim, então você viajar pelo Brasil hoje em dia e ver aquilo tudo transformado em campos de soja, plantação de eucalipto, pasto, é muito triste. De acordo com os dados do MAP Biomas, entre 1985 e 2023, o Cerrado perdeu aproximadamente 380 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, equivalente a 19% de sua cobertura original nesse período. A devastação concentrou-se especialmente na região do Matopiba, composta pelos estados brasileiros do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Olha aqui, então vamos ver o Matopiba, né? Então, aqui, ó, é bem esse lugar aqui no meio, olha aí, ó, Maranhão em cima, Piauí, Tocantins para oeste, Bahia para leste, Matopiba. Isso aqui em 1985. Olha só, floresta, vegetação natural, né?
Vamos ver como é que está o Matopiba agora. Olha aqui, ó. Olha a mudança de aspecto, né? Olha como a soja se espalhou fortemente pelo Matopiba, né? Completamente diferente do que você vê em 85, né? O Matopiba era o sertãozão, né? Preservado, com lobo-guará, com sertanejo. E agora é o agro que tomou tudo, né? Agora imagina, e isso é o que aconteceu de 85 para cá. Agora imagina essas hidrovias, porque a grande questão da COP vocês acham que era sobre petróleo? Não era sobre hidrovias, né? É o que os povos indígenas tentaram dizer, né? Imagina agora com a hidrovia Tocantins-Araguaia, como que vai ficar o Matopiba, né? Então, se ele saiu disso em 85 para isso agora que vocês estão vendo aí, né? Imagine com essa hidrovia concluída, facilitando a exportação dessa soja diretamente para a China, que se tornou nos últimos anos o principal eixo de expansão da fronteira agrícola nacional. Embora outras regiões do Cerrado tenham apresentado taxas de desmatamento mais elevadas em meados da década de 1980. Com base nos dados do sistema PRODES do INPE, a história da vegetação no Cerrado revela uma trajetória alarmante de perda de vegetação nativa. Agora a gente vai entrar na figura 3, né? Que é a série temporal do desmatamento no Cerrado. Olha só, olha como o Cássio é caprichoso. Ele botou assim um tratorzinho empurrando umas toras aí para ilustrar. Olha só, em cada canto você encontra um detalhe. Olha aqui, a área total desmatada de 2001 a 2025. E aí o que você tem aqui? Você tem a série temporal, né? Então ela começa aqui, a série descritiva dele começa em 2001. Aí olha só que no 2002, entre 2001 e 2002 ficou estável, tá vendo? Então a setinha tá para a direita, né? Aí em 2003 houve um aumento, aqui ó, um aumento de 6%. Então 2003 é uma desgraça, assim, foi o início forte da devastação do Cerrado, né? Aí 2004 seguiu igual. 2005 aí teve uma queda, olha, de 41%, né? Diria-se que é o efeito do governo Lula, né? Controlando. Aí isso aí seguiu estável e aí caiu de novo em 2007. 2008 ficou estável. Aqui 2009, nova queda. Aí segue estável para 2010, 2011 cai mais um pouco. Nossa senhora, tá salvo o Cerrado. Aí 2013 aumenta. Um aumento de 50%. 2014 diminui, 2015 aumenta, 2016 diminui. E aí de 19 para frente começa a aumentar. Ó, os anos do Bolsonaro são anos de aumento aí, ó. Aumentou 25, ó. 2020 aumentou 25%, 2021, 22, 23 vai aumentando. Aí vem o novo governo Lula, tem uma queda. Ó, tá tudo aqui, ó. Nas últimas décadas. De acordo com o monitoramento sistemático, desde que o monitoramento sistemático começou em 2001, o Cerrado perdeu mais de 326 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, uma área equivalente a quase todo o território da Itália. Veja a figura 3. Entre 2001 e 2012, as taxas anuais de desmatamento variaram de 8.976 a 28.766 quilômetros quadrados. Nos 2 primeiros anos, registrou-se 26.933 quilômetros quadrados de desmatamento, seguidos por picos de
28.766 em 2003 e 2004. A partir de 2005, houve uma tendência sustentada de queda, com redução de 41% até 2010, de 16.878 km² para 9.910. Nos 2 anos seguintes, 2011 e 2012, o desmatamento atingiu o menor nível da década, com 8.976 km² desmatados. No entanto, a partir de 2019, observou-se uma nova escalada. Por que será? E saia do campo do discurso e ajude de verdade. Frederico Dávila. Pela primeira vez, o meio ambiente no Brasil não é mais um bom negócio para ambientalistas. Eu já falei do concurso Estrela. Qual é a brincadeira agora? E sim, uma conservação adequada para as pessoas, associada à produção sustentável, seja na Amazônia, seja fora dela. Parabéns, presidente, parabéns, ministro Ricardo Salles. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Aham, Cláudia, senta lá. Em 2020, 7.905 km² foram desmatados. Em 2021, 8.531. Em 2022, 10.688. E em 2023, atingiu-se o pico recente de 11.000 km². Apenas em 2024, foi observada uma redução de 25%, com 8.174 km² desmatados, ainda uma das maiores taxas da série histórica. Em 2025, o desmatamento caiu para 7.235 km², representando uma redução de 11,49% em relação ao ano anterior, sinalizando uma possível desaceleração na devastação. Embora as taxas anuais de desmatamento tenham diminuído recentemente, é importante lembrar que cada nova área desmatada aumenta a perda ambiental acumulada. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou. Eu coloquei essa música aí do Lula ao fundo, porque é evidente que a oposição, que o Bolsonaro sempre representa um aumento nos desmatamentos. Então, se for aquele imbecil do Zema, ou o Tarcísio, o criminoso do Tarcísio, ou qualquer um desses da direita, a situação só tende a piorar. Mas o que o Cássio está falando aí é muito importante. Antes da gente ficar cantando Lula lá, a gente tem que ver que o desmatamento não é que nem por exemplo, o desemprego. Caiu o desemprego, que bom. Caiu a mortalidade infantil, que maravilha, né? Pena pelas que morreram. Mas vai continuar nascendo criança. O cerrado tem uma quantidade fixa de vegetação de cerrado, que só segue diminuindo. Então o desmatamento é acumulativo. Não interessa se ele caiu em relação ao período anterior. Interessa que a gente tem cada vez menos cerrado. E isso é uma perda horrível, porque é um espaço maravilhoso, lindo, acolhedor, principalmente para os desfavorecidos, mas também a gente está destruindo a caixa d'água do nosso país, a gente está secando com os nossos recursos hídricos. A gente está se afundando no colapso climático. Então, vamos fazer campanha esse ano? Beleza, claro que vamos. Mas vamos pensar que a gente precisa zerar o desmatamento do Cerrado. E não tem como zerar o desmatamento do Cerrado cortando o Brasil inteiro de leste a oeste, de norte a sul, com ferrovia para exportar grãos para a China. Ou fazendo hidrovias ali justo no Mato Piba, a região que mais desmata no Brasil, o que mais destrói o Cerrado, para facilitar a exportação de soja. Por favor, né? Isso significa que o Cerrado continua a encolher
embora em um ritmo mais lento. Portanto, o objetivo ideal deveria ser a eliminação completa do desmatamento. Esses números indicam que o Cerrado perdeu mais vegetação nativa nos últimos anos do que qualquer outro ecodomínio brasileiro, incluindo a Amazônia, em termos de área anual convertida. Embora o sistema PRODES registre apenas o desmatamento total da vegetação, estudos complementares sugerem que a degradação por fogo, extração seletiva, invasão de espécies exóticas e uso intensivo da terra aumentam significativamente os impactos ambientais. Vamos fazer uma discussão caprichada sobre a questão das espécies exóticas. Porque no Cerrado você tem a braquiária que invade os parques, né? Aqui na Amazônia, a questão das espécies exóticas é diferente. O problema aqui são as espécies exóticas que o ser humano empurra através do desmatamento, né? Então, tem esse pânico em relação à leucena. A leucena, por exemplo, pode ser muito grave na vegetação do Cerrado, né? Uma vegetação que tem um crescimento lento. Eu não botaria lá de forma alguma. Mesmo porque no Cerrado você não precisa recuperar a estrutura florestal que nem acontece aqui na Amazônia, uma vez que o Cerrado já contempla várias fisionomias. O avanço desse processo compromete não apenas a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos do ecodomínio, mas também o clima e a resiliência hídrica de várias regiões do país. Esse cenário reforça a urgência de políticas públicas específicas para o Cerrado, com foco em conservação, restauração e uso sustentável da terra. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.